Abra a sua Bíblia, ou liga a sua Bíblia. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, verso 28. Põe o verso 27, para a gente começar dele. Já preguei em cima dessa passagem várias vezes. E cada vez que eu paro para meditar nelas, Deus sempre dá algo diferente. Verso 27, para a gente começar dele. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende. Para quem Jesus estava falando? Jesus estava falando para a galera que estava dentro do barco, que o barco estava sendo como ter ânimo, numa situação de desespero. Aí Jesus fala, e começa a dar as dicas. Sou eu. Sou eu. Não te mais. Ou não tenha medo. Eu não sei se você sabe, mas essas duas palavras na Bíblia, não ter mais, ela tem 366 vezes. Quantos dias tem o ano? Com o ano bissexto, dá 300 e... Então, para cada dia, tem um sou eu para você. Para cada dia, para você, tenha ânimo. Sou eu, não tem mais. Você não está sozinho, eu estou com você. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus. Verso 28. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se é o Senhor, se és tu, porque Pedro viu Jesus vindo, andando sobre, e como que estavam as águas? Como que estavam as águas? E Jesus estava de boa. Aquilo que estava atormentando os discípulos dentro do barco, não estava atormentando Jesus fora do barco. Oh meu Deus. Aquilo que estava atormentando os discípulos dentro do barco, que aparentemente era um local de segurança, não estava atormentando Jesus fora do barco. Levante as suas mãos, deixa eu profetizar sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Tem lugares que aparentemente está sendo seguro para você, mas o lugar está sendo chacoalhado. Eu quero dizer para você, aquilo que atormenta você, Jesus anda por cima, não atormenta ele. Fica tranquilo, fica calmo, Jesus está no controle de todas as coisas. Ele está falando para mim, Ele está falando para você, nessa noite, para você que está aqui, para você que está em casa, no campus online. Não temais, sou eu contigo, só tenha ânimo, cutuca essa pessoa que está do teu lado, belisca ela, fala assim: não temas, tenha ânimo, Jesus é com você, Jesus é por você. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Jesus é por ti, quem será contra ti? Jesus é com a tua casa, Jesus é com a tua empresa, Jesus é com o teu negócio, Jesus é com você em todo tempo, em todo momento. Quem será contra ti? Aleluia! Verso 29. Peraí, Senhor, se és tu, ai meu Deus do céu,
manda ir ter contigo. Aonde? Aonde? O cara é louco ou não é louco? O cara é louco ou não é louco? Manda eu ir sob meu Pai amado. Disse ele. Disse Jesus: achei um louco igual eu. Achei um louco igual eu. Disse-lhe Jesus: vem, 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 vem. E o que Pedro fez? Senhor, eu estou indo, tá? Vem, Pedro. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Senhor, eu estou indo. Vem, Pedro. Você não lembra, Pedro? Quando você estava naquele dia frustrado, você passou a noite inteira, não pegou nada. Eu disse para você, Pedro, empresta o teu barco. Eu disse para você, Pedro, lança a rede nesse lugar. E você pegou a maior pescaria em toda a tua vida. Você lembra, Pedro, que o poder que há na minha palavra? Então, Pedro, solte do barco, Pedro. Solte do barco, Pedro. Você vai andar, Pedro. Você vai andar, Pedro. Você vai andar sobre a minha palavra. Sobre a minha palavra. Sobre a minha palavra. Aí Pedro foi. Pedro foi. Pedro foi. Pedro foi. Pedro foi. Andando onde? Sobre as águas ou sobre a palavra? Sobre as águas ou sobre a palavra? Sobre as águas ou sobre a palavra? Pedro, ele andou sob a palavra de Jesus. Pedro, ele saiu de um lugar que aparentemente era confortável. Ele saiu de uma zona de conforto para viver a maior experiência que o homem poderia viver, andar sobre as águas. Mas ele estava andando sobre a palavra de Jesus. De Jesus. Levanta as suas mãos, levante as suas mãos, levante as suas mãos. Deus está chamando aqui, ó. Deus está chamando. Deus está te chamando. Saia desse lugar de conforto. Saia desse lugar de comodismo. Saia, saia. Esse lugar está sendo chacoalhado e você está abraçando esse lugar, achando que estando nele não vai afundar. O que vai fazer não afundar é você estar andando sobre a palavra de Jesus. A palavra dele te sustenta. Pela palavra todo o universo foi criado, e pela sua palavra tudo é sustentado. Tudo é sustentado. Ele sustenta o que ele fala. Ele sustenta o que ele criou. Quem crê nessa palavra aí, dá um aplauso para Jesus aí. Uou! O tema da mensagem dessa noite é: saia da zona de conforto. Saia da zona de... Não, ajuda eu a pregar, pelo amor de Deus aí. Ajuda eu a pregar, cutuca essa pessoa, fala: saia da zona de conforto. Saia da zona do comodismo. Todo crescimento, querido, todo avanço e amadurecimento se dá pelas fases que se passam. Quem que jogava videogame? Quem ficava com raiva que você chegava naquela fase e você não conseguia passar? Hã? Mas quando você passava aquela fase, que alegria, não? Quem é que passou por alguns ciclos de luta, de adversidade, que parecia que eles sempre se repetiam, mas chegou um momento que ele parou de se repetir. Sabe por que parou de se repetir? Porque naquele ciclo que você estava tendo a tua fé testada, a tua fé provada, sendo tentado, você foi aprovado. Aí você saiu de um ciclo e entrou em outro ciclo. Levante as suas mãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, é de ciclo em ciclo que a vida, é de fase em fase que a vida é feita, e tudo isso te levará a um crescimento. Tudo isso tirará você da zona de conforto, para você subir de patamar, para você subir de nível espiritual, nível profissional, nível. Quem crê nessa palavra, dá uma glória a Deus aí.
Olhe para quem está do lado, ajuda eu a pregar, fala: Deus te prova, para você ser aprovado, para te colocar em outro nível. Olha para essa pessoa e fala: Deus permite você ser tentado, para Satanás ser envergonhado. É isso aí. Ele permite você ser tentado, para Satanás ser envergonhado. Para ser envergonhado. Levante as suas mãos no nome de Jesus. Satanás está sendo envergonhado, porque você está vencendo todas as suas tentações. Ele tem vindo com todas as suas armadilhas, com todas as suas ciladas, mas você tem permanecido na palavra, e você tem vencido, e Satanás está chupando o dedo. Aleluia! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Olhe para quem está lá e fala assim: a zona de conforto é fazer o mesmo do mesmo. É fazer o mesmo do todo dia, mesma se tornou confortável. Olha para quem está lá e fala assim: a zona de conforto é fazer sempre o que você já sabe fazer. Eu preciso falar que o Espírito Santo está mandando eu falar aqui. Eu preciso falar, eu preciso liberar. Eu preciso transbordar. Eu estou aqui para transbordar. Eu não sou represa, eu sou fonte. Pare de reclamar. Pare de reclamar daquilo que você não quer mudar. Pare de reclamar daquilo que você não quer mudar. Você quer mudar aquilo que faz você reclamar? Pare de fazer o mesmo do mesmo. Vai além do que você faz, e você terá o que você nunca imaginou que poderia ter. Pare de fazer aquilo que você só sabe fazer. Deus te convida, Deus te chama. Ir além. Pastor, mas eu só sei fazer isso. Pastor, eu tenho medo de ir além. Aquele que chamou Pedro, vem. Ele te chama hoje. Vem. Vem, que você vai viver além daquilo que você está vivendo. Quem crê nessa palavra aí, dá um glória a Deus aí. Dá um aplauso para Jesus aí. Aleluia! Não adianta, querido, não adianta. Andar com Jesus é impossível fazer o mesmo do mesmo. Andar com Jesus é impossível viver na mesmice. É impossível viver na mediocridade. Não tem como andar com Jesus. Meu Deus, eu vou repetir: andar com Jesus é isso daqui, ó. A Bíblia diz, meus amados, que a vida do justo é igual à luz da aurora. Ela não vai decrescendo, ela vai crescendo. Oh meu Deus, a minha vida e a tua vida é para crescer, é para evoluir. Andar com Jesus é para fazer eu e você crescer, romper. Quem está comigo, dá um glórias a Deus aí, dá um aleluias aí. Andar com Jesus não significa que vai ser tudo fácil, mas acreditamos que tudo será possível. Andar com Jesus não significa que tudo vai ser fácil, porque você vai ser desafiado, você vai ser tentado, obstáculos virão, principados e potestades se levantarão, mas se levantarão para cair. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então não tenha medo de ir no chamado dele. Não tenha medo de dar os passos com Jesus. Quem está comigo, diga amém, diga glória a Deus. Andar com Jesus, sempre seremos desafiados a crescer, a crer. Não existe crescimento fazendo o mesmo do mesmo. Não tem como. Não existe evolução fazendo o que você já sabe fazer. Olhe para quem está lá e fala assim: você tem a mente de Cristo, onde nela
tem toda a criatividade para você evoluir no que você já sabe fazer. Levanta suas mãos, deixa eu profetizar. Criatividade no que você faz. Criatividade no que você faz. Criatividade no que você faz. Criatividade, porque a mente de Cristo está dentro de você para fazer você crescer. Pastor, não aguento mais, ganhando sempre a mesma coisa, vivendo sempre a mesma coisa. A mente de Cristo, o Espírito de Cristo vai te capacitar, te dando criatividade para você evoluir naquilo que você faz, e você vai crescer, a sua empresa vai crescer, a tua mão de obra vai crescer. Quem crê nisso, dá um aplauso para Jesus. Olhe para quem não vai fazer. Tem gente que não cresce porque convive com quem não sai do mesmo. As más companhias corrompem os bons costumes, diz o apóstolo Paulo. É verdade ou não é? Lembra daquela frase que os seus pais falavam para você, os meus falavam para mim? Com quem você está andando? Me diga com quem tu andas, eu te digo aonde você vai chegar. Cuidado. Tem gente que pode servir de âncora. Qual é a função da âncora? Travar o barco no porto. O barco não foi criado para ficar no porto. O barco foi criado para navegar. Eu e você não fomos criados para ficar no porto, ancorado. Eu e você fomos criados por Deus para navegar nas águas. Ah, pastor, mas e as tribulações dentro das águas? Fica tranquilo, aquele que fez o barco está dentro do barco, e se ele está dentro do barco, ele não vai permitir que o barco afunde. Quem está crendo, diga amém. Se aquele que fez o barco não estiver fora do barco, ele vai estar andando sobre aquilo que te atormenta, e ele vai te chamar para sair do barco, para sair do conforto, para sair do comodismo, para mostrar para você que aquilo que te atormenta não atormenta ele, que aquilo que desequilibra você não desequilibra ele, que ele que te chamou tem a tua vida, o teu futuro, o teu presente, tudo no controle dele. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Então tem gente que não cresce porque convive com quem não sai do mesmo, amado. A casa, a família, o casamento, a vida profissional, a vida espiritual sempre está na mesma, ou até regrediu. Você já viu gente regredindo? Cristão regredindo na fé. Antes cria, agora não crê. Antes amava Deus de um jeito, hoje não ama mais. Quem já viu isso? Levanta as suas mãos, deixa eu profetizar. Você não vai regredir. Você não vai permitir que essas pessoas que regrediram ou estão na mesmice venham limitar você. Sabe que você vai se tornar para essas pessoas uma influência, que você pode crescer, que você pode evoluir. Você vai ser aqueles que vai atrair. Você vai arrancar eles da mesmice, você vai arrancar eles da mediocridade, você vai fazer a casa deles, a família deles, a vida profissional deles, a vida espiritual deles evoluir, porque você estará evoluindo. Você será inspiração, você será uma influência, você será luz, você vai contagiar, você vai alavancar. Só quem crê nessa palavra, dá um aplauso para Jesus. Aleluia! Mas sabe por que muitos ficam na mesma coisa e fazendo a mesma coisa? Porque é confortável ficar na zona de conforto. É gostoso ficar na zona de conforto, né? Até que você sabe o que Deus tem para a tua vida.
Aí você vê Deus fazendo algo na vida de outro. Não estou dizendo para você ter inveja e nem ficar comparando a vida do outro com a tua vida. Mas você sabe o que Deus pode fazer em você e através de você. Quem está comigo, diga amém. Olha para quem está lá assim, sai da sua zona de conforto. Pedro saiu da zona de conforto e fez o que? Andou sobre? Fala para mim um homem na terra que andou sobre as águas. Somente Pedro. Olha para quem está lá e fala assim, os navios estão em segurança nos portos. Mas não foi para esse fim que os navios foram construídos. Fala, você se tornou uma nova criatura para não viver na zona de conforto, porque as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo na tua vida. Você foi feito para viver o novo. Você foi feito para experimentar o novo. Você foi feito para desfrutar do novo. Quem está comigo, diga amém, diga glória a Deus. Pastor, e as tempestades? Olha para quem ela fala assim, sabe as tempestades? Elas vêm e elas passam. Elas vêm e elas vêm e elas. Você vai se deixar afundar ou de viver o que Deus tem para a tua vida por causa das tempestades? Não, elas vêm e elas passam. Quem está comigo, diga amém. Olhe para quem está lá e fala assim, para você ter experiência com a fé, você precisa aceitar os confrontos que te tiram do conforto. Você precisa aceitar os confrontos. Eu estou aqui para te confrontar hoje. Estou aqui para te confrontar hoje. Para você sair da zona de conforto. Está saindo da zona de conforto? Está montando a loja? Estava confortável? Estava confortável? Só montando o que estava montando ali em casa? Estava, né? Está saindo do conforto, né? Está saindo do conforto, né? Está saindo da zona de conforto, né? Montar a loja, novos desafios. É só assim para crescer, é só assim para evoluir, é só assim para viver o que Deus tem, é só assim. Sair da zona de conforto. Quem está comigo, diga amém. Diga glória a Deus. E vai prosperar muito. Vai prosperar muito. Vai prosperar muito. Diga glória a Deus, igreja. Quem concorda com isso, diga glória a Deus. Diga aleluias. Olhe para quem ela fala assim, tem confronto que te levará a fazer você andar sobre as adversidades. Olhe para quem ela fala assim, não existe conforto sem confronto. Não existe. Pastor, como sair da zona de conforto? Primeiro, decida dar passos sobre a palavra de Deus. Decida dar passos sob. O que é sob? Jesus fala para você, faz isso, anda assim, faz isso. Então você tem que andar assim. Você tem que fazer assim. Senhor, mas eu não estou sentindo. O que o Senhor quer está confrontando o que eu penso. O que o Senhor quer está confrontando a minha vontade, a vontade da minha carne. O que o Senhor quer está confrontando a minha incapacidade. Querido, vai na palavra dele. Pedro, você era capaz de andar sobre as águas? Jamais. Pedro, mas eu fui sob a palavra dele, e a palavra dele me capacitou a fazer da água um chão sólido. Pedro, o que você ensina para nós, mesmo se vendo incapaz, mesmo não sentindo, mesmo não sendo a tua vontade, mesmo tendo medo, ande sob a palavra de Deus, porque ele sustenta o que ele falou. Ande. Quem está comigo, diga glória a Deus. Diga aleluias aí. Às vezes Deus nos manda a nos esconder nele, é verdade ou não é? Como ele disse para o salmista Davi, você quer descansar?
vem se esconder em mim, faça de mim o teu esconder. Mas às vezes Ele nos manda a andar sobre a palavra dEle, no meio das tempestades. Eu vou repetir, tem vezes que Ele nos chama para se esconder nele, mas tem vezes que Ele chama. Está vendo a tempestade? Está vendo o que eu estou fazendo? Venha fazer o que eu estou fazendo. Está vendo onde eu estou pisando? Sobre aquilo que te atormenta. Eu te dou autoridade pela minha palavra em pisar sobre aquilo que te atormenta. Ah, meu Deus, levante as suas mãos no nome de Jesus. Eu estou vendo homens e mulheres aqui, jovens, adolescentes, não correndo da tempestade, mas andando no meio delas, não atentando para a tempestade, mas atentando para aquele que o chamou. E aquilo que estava atormentando aqueles que estão no barco, não vai atormentar você. É você que será um tormento para toda a tempestade. É você que será um tormento para toda a tempestade. O diabo veio por um caminho para tentar te atormentar, para tentar desequilibrar você, para atormentar a tua casa, para atormentar a tua empresa, para atormentar a tua vida financeira, para atormentar você. Mas é você que vai atormentar ele, porque você vai andar sob a palavra daquele que te chamou. Aleluia! Jesus é louco, às vezes Ele nos chama para fazer algumas coisas que não tem lógica. É verdade ou não é? Mas se Ele chamou, para a gente fazer algo que não tem lógica, beijinho no ombro para a lógica. Quem está comigo, diga amém. Diga glória a Deus. Diga aleluias aí. Pastor, como que eu posso sair da zona de conforto? Segundo, olhe para quem de lá e fala assim: elimine toda distração e ajuste o foco. Pedro estava andando sobre as águas, caiu na besteira, caiu na de tirar o foco. Qual que era o foco dele? Jesus. Jesus. Pastor, qual que é o meu foco hoje? Jesus. Mas como que eu vejo Jesus? Pela palavra. Pela palavra. Quem aqui tem dificuldade de ter foco na leitura da palavra? Ajuste o foco. Ajuste o foco. Porque é olhando para a palavra que você vai se ver sustentado nela. Que você vai se ver sustentado nela. Se você perder o foco, você vai cair na distração. Se o diabo não te impedir sair do barco, após você sair do barco, ele vai fazer de tudo para você se distrair. Eu vou falar de novo. Após você sair do barco, está focado, o diabo vai fazer de tudo para você se distrair. Levanta as suas mãos, deixa eu profetizar sobre a tua vida no nome de Jesus. Eu profetizo sobre a comunidade da fé de Limeira, que está saindo do comodismo, que está saindo do conformismo, que está saindo do conforto, que já começou a andar sobre as águas. Você não vai perder o foco, você não vai tirar os seus olhos daquilo que Jesus falou para você, porque aquilo que Jesus falou para você já é uma realidade, já é um destino criado para você. Você não vai ser distraído pelas ondas, pelos vendavais. Não, você vai permanecer atraído pelaquilo que Ele destinou você a viver. Quem crê nessa palavra, dá um glórias a Deus aí, dá um aleluias aí. Aleluia!
Qual é a função de Satanás? Distrair. Fazer o camarada olhar para o problema, fazer o camarada olhar para a dificuldade, para ele se ver, para ele se ver. Pedro, quando ele tirou o foco e olhou para, aí ele se viu incapaz, ele se viu gerou dúvida. O apóstolo Paulo fala: aquilo que não provém da fé é dúvida, então é pecado. Duvidar daquilo que Deus falou é chamar de mentiroso. Duvidar daquilo que Deus falou, daquilo que está escrito, é falar para Deus: o Senhor não é capaz de fazer, o Senhor não tem poder para realizar. Quem está entendendo, diga amém. A dúvida vai gerar medo, e o medo gera insegurança. Aí Pedro começou a afundar. Jesus, eu comecei bem, eu comecei focado em Ti, eu ouvi a Tua palavra, eu dei alguns passos sobre as águas, mas agora eu caí na besteira de me ver incapaz de permanecer andando nas águas. Ajuda eu, help. Aí Jesus veio, pegou na mão de Pedro, pegou Pedro no colo e levou para o barco. E chegou no barco, tudo se acalmou. Eu fico imaginando aqueles que ficaram no barco. Vocês acham que eles zombaram de Pedro? Sim ou não? Uns acham que sim, outros acham que não. Mas eu acredito que não, porque Pedro fez o que eles não fizeram. Pedro saiu da zona de conforto, e Pedro, não se sabe se ele andou 1, 2, 3, 4, 5 metros, mas ele andou. Porque eu estou dizendo isso? Não se preocupe com aqueles que ficaram no barco, que estão vendo você andar sobre as águas. Não se preocupe se você começou a afundar, porque aquele que te chamou vai te levantar. Ah, meu Deus. Aquele que te chamou e você saiu, Ele está aqui hoje falando para você: eu vi a tua fé, eu vi a tua disposição, eu vi que você acreditou, mas eu vi que você é ser humano e você começou a afundar, e eu estou aqui para te levantar. Xarabacanda na basura e me andarai. Dá glórias a Deus aí, igreja. Então não tenha medo de sair da zona de conforto, não tenha medo de andar sobre a palavra. Confie nele, porque Ele nunca te deixará, Ele nunca vai te abandonar. Quem crê nessa palavra, dá glórias a Deus aí, dá aleluias aí. Olhe para mim, pelo amor de Deus, eu estou terminando. Aquele que liberou a palavra te ama. Aquele que liberou e está liberando a palavra sobre você, Ele te... E tem o melhor para você. E tem o melhor para você. Ele não te chama para viver uma derrota. Ainda que você afunde, Ele te chama para viver uma vitória. Fica tranquilo, se você começar a afundar, Ele está falando para você: eu vou pegar você e colocar no colo. E aquilo que você começou a fazer, eu vou terminar por você. Dá glórias a Deus aí, dá aleluias aí. Creia na palavra dEle, amados. Confie na palavra dEle. Confie nele. A Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo. Fica tranquilo. Para eu terminar, olhe para quem está assim. Tem gente que prefere ficar na mesmice,
na zona de conforto do que correndo o risco de naufragar por causa do medo. Eu prefiro correr o risco, afundar por causa do medo, mas ter experiência andando sobre as águas. Eu prefiro. Eu vou para cima, vamos para cima. Eu prefiro dar resposta para Ele, ainda que no meio do caminho eu venha afundar, e eu tenho certeza que aquele que me chamou, que aquele que me falou, Ele me ama, Ele é fiel, Ele vai me levantar, Ele vai me levantar, Ele vai te levantar. Quem crê nessa palavra, dá um glórias a Deus aí, dá um aleluias aí. Olhe para quem está do lado e fala assim: é melhor afundar fazendo o que Jesus falou, do que ficar no lugar que jamais poderia ter experiência com Jesus. Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Pedro afundou, mas andou sobre as águas. Pedro afundou, mas ninguém pode zombar dele, pois ele foi o único que andou sobre as águas. E para fechar, olha para essa pessoa que está lá e fala assim: ó, não tenha medo de entregar sua vida para Jesus, porque Ele vai morar em você e não vai deixar você, que é o barco dele, naufragar. Jesus chega para os discípulos uma vez, entra no barco e passe para o outro lado. Aí Jesus entrou com eles. Não sei como colocar lá, colocaram um travê. Aí ele, daqui a pouco o barco começa. Para Jesus era o nananeném. Era ou não era? Era o nananeném. O fup, fup. Ah, agora ficou gostoso. Aos discípulos, pescadores, sabiam do problema que ele estava correndo ali. Jesus! Oh, Jesus! Meu Deus, ninguém pode dormir em paz. Não te importa que a gente venha morrer? Queridos, para vocês morrer eu teria que morrer, mas o autor que criou esse mar, o autor que criou a árvore que foi feita esse barco, sou eu. Então aqui ninguém vai afundar, porque eu disse para vocês, vamos chegar do outro lado, e se eu falei, está falado, nenhuma tempestade vai fazer vocês não chegar naquele lugar.